Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos seguir então em português com os conteúdos ali do capítulo 15, certo? Porém, agora a matéria ela é diferente, nós vamos estudar as conjunções, ok? Então, as conjunções eu vou trabalhar da mesma maneira que eu já trabalhei as outras. Primeiro eu vou falar então o conceito, né? Para que serve? Vou falar mais a nível morfológico e depois, numa segunda explanação ao vivo, eu vou mencionar para vocês então as questões semânticas em torno das conjunções, ok? As conjunções são consideradas uma das classes mais difíceis de serem aprendidas. Por que isso? Porque elas possuem muitas classificações, tá? Mas para que serve uma conjunção? Basicamente para ligar ou elementos dentro de uma oração que possuem a mesma função sintática, certo? Ou então ligo orações diferentes. Então, por ela exercer esse papel, né, de ligar, de articular, ela tem uma função muito importante nas redações, porque elas podem ligar períodos, orações e podem ligar também parágrafos para deixar o texto coeso, tá bom, gente? Bom, as conjunções elas têm mais outros nomes, tá? Então é importante que vocês tenham a nomenclatura gramatical padrão, que é conjunção, tá? Mas é importante que vocês conheçam porque algumas instituições seguem algumas nomenclaturas diferentes. O Enem segue uma nomenclatura, alguma universidade segue outra, então o vestibular, dependendo de onde vocês fizerem, né? Ele vai abordar a questão das conjunções, mas com outros nomes, certo? Então, elas podem ser chamadas de conectores, ou conectivos, ou articuladores, ou nexos, ou o nome mais antigo lá da década de 70 ainda, que é o síndeto, tá? Então, conector, conectivo, nexo, articulador, conjunção ou síndeto, tá ok? Essas nomenclaturas é só para dar o nome mesmo, tá? Porque a função não vai mudar. A conjunção ela serve para ligar, tá? Então, a gente precisa ver então as classificações dessas conjunções. Eu tenho dois tipos de classificação, tá? Eu tenho uma conjunção que ela é classificada como a conjunção coordenativa ou conjunção coordenada, e eu tenho uma conjunção que ela é um pouquinho mais avançada, que é a chamada de conjunção subordinativa ou subordinada, tá? E vocês vão entender por que desses nomes, certo? Quando eu tenho um grupo, tá, de mais de uma palavra que exerce a função da conjunção, daí eu tenho a locução conjuntiva, que eu vou explicar também como as outras, certo? Então, eu vou explicar primeiro a conjunção coordenativa, a conjunção coordenada, e para isso eu separei aqui para vocês duas orações para a gente pensar um pouquinho, tá? Então, quando eu estou trabalhando conjunção, é inevitável que eu fale das questões a nível semântico da conjunção. Então, a morfologia ela é só para dizer para que serve, para eu ver a lista das conjunções, certo? Mas o resto é totalmente voltado à questão semântica. E daí, para a gente entender um pouquinho melhor a questão semântica, eu trouxe daí dois exemplos para a gente analisar de orações, tá? Então, aqui, ó, pessoal, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu tenho duas orações, tá? Comi demais e a outra é passei mal, tá? Então, são duas orações, acho que vocês estão enxergando mesmo com um reflexo aqui, né? Eu posso fazer essas duas orações de forma independente, no caso, comi demais, é independente do passei mal, tá? Mas eu também posso juntá-las, certo? Se eu falar sozinho comi demais, vocês vão entender o sentido daquela oração ali tranquilamente. E se eu falo passei mal, vocês também vão entender o sentido dessa oração, né? Perfeitamente. Voltando então, por que elas são orações? Porque elas possuem um verbo, tá? Então eu tenho ali duas orações, comi demais, né? Passei mal, ok? Bom, então essas orações, elas, quando eu junto elas por meio de uma conjunção, elas vão se tornar orações independentes. Elas não dependem uma da outra porque eu consigo entender o sentido dela, tá? E a conjunção coordenativa,
ela tem vários tipos, eu nem sei dizer para você certinho a quantidade, porque são muitos e eu tenho variações desse tipo, né? Ela é dividida em cinco aspectos de acordo com a relação semântica que ela quer exercer, tá? Ela pode, então, ser de 5 formas: aditiva, adversativa, tá? Alternativa, conclusiva e explicativa. Então, são 5 tipos, tá? Já nem me lembro a ordem que eu falei, mas a primeira geralmente é a aditiva, certo? Como que eu posso juntar essas duas orações de uma forma que ela passe um sentido de adição, de que eu estou adicionando uma ideia, tá? Então, eu tenho o comi demais, passei mal. Então, eu posso colocar comi demais e passei mal, tá? Então, ali eu vou colocar ela como uma oração coordenativa aditiva. Comi demais e passei mal, tá? Então, aquele e, certo? É uma conjunção que vai me dar um sentido de adição a minhas orações, que ficaram agora se tornar orações coordenadas. Eu tenho uma independente, outra independente e eu junto por meio da conjunção. Vocês entenderam, pessoal, como é que é? Então, a gente vai fazer agora um jogo colocando, né, os outros 4 tipos de conjunções que eu tenho ali, tá? A segunda é a adversativa. A adversativa, ela vai me dar uma ideia contrária, tá? Então, é uma relação de adversidade ao que eu estou passando. Então, se eu tenho ali comi demais e eu também tenho passei mal, se eu for juntar vai ficar estranho o sentido, mas vamos ver, ó. Comi demais, mas passei mal. O sentido ficaria melhor se eu colocasse comi demais mas não passei mal. Então, eu vou inserir um não para não ficar tão estranho, tá? Comi demais, mas, né, a minha conjunção, não passei mal. Então, eu tô juntando aquelas duas orações ali. Vocês viram que o sentido já mudou? Antes era um sentido de adição, ó. Comi demais e passei mal. Agora é comi demais, mas não passei mal. Então, tá mudando a relação de sentido, é uma ideia contrária, tá? E agora, se eu for falar alternativa, né? A alternativa ela vai me dar uma alternância, tá? Se eu for colocar as duas orações, vai ser comi demais ou passei mal. Fica estranho, né? Então poderia ser assim, ó. Coma demais ou não passe mal. Então daí eu tenho a opção, né? Então a pessoa vai escolher se ela quer comer muito até passar mal ou se ela não quer comer, né? E para não passar mal. Vocês entenderam? Então, né? Eu quero fazer sempre com as mesmas orações para vocês entenderem que o sentido vai mudando, tá, gente? Então, eu dou uma relação de alternância. Ou tu come razoavelmente, ou tu passa mal. Ou tu come até passar mal e depois ou tu come um pouquinho para não ficar ruim, tá? Então, essa aí é a oração ali que eu coloquei para vocês. Qual é a conjunção? Ou coma pouco, ou passe mal, né? Então, tá me dando um sentido de alternância ali, tá? Esse é o exemplo que eu não consigo variar muito com aqueles dois ali que eu escrevi, tá? Vamos pensar na próxima, certo? A próxima é a conclusiva, tá, gente? Ó, comi demais, portanto, passei mal. Tô dando uma ideia de fechamento, de conclusão ali, né? Comi demais, então, portanto, passei mal, né? Foi o resultado que aconteceu. A minha conclusão não foi boa se eu comi demais, tá? E a última, que é a explicativa, né? Eu consigo entender já bem melhor do que a alternativa, por exemplo, ó. Comi demais porque passei mal. Tô dando uma explicação para aquela primeira oração. Mas as orações continuam independentes. Vocês viram, né? A primeira aqui, a comi demais. E a segunda, passei mal. Então, elas continuam sendo independentes. O que vai mudar é a conjunção que eu coloco ali, tá, pessoal? Então, reforçando, eu tenho 5 tipos de classificação de conjunção, tá? Então, a primeira é aditiva, daí eu tenho o e, também, assim, certo?
Daí depois eu tenho as adversativas, mas, porém, todavia, contudo. Daí eu tenho as alternativas, ou, seja, né? Então, essas aí são as de alternância. A próxima que eu tenho são as conclusivas, tá? Que é então, portanto, pois. E depois, por último, eu tenho as explicativas, que é o porquê, que, pois também, tá? Então, vocês vão ver, isso aí tá listado lá no livro de vocês. Começa na página 18. Página 18, página 19, tá? Não é 18, vou conferir aqui com vocês. Página 19 que começa, tá? E depois vocês vão ter uma classificação bem detalhadinha na página 20, tá? Então, é inevitável, que nem eu falei para vocês, eu falar de conjunção sem mencionar a questão semântica, eu preciso mencionar. Então, por isso que o livro de vocês, ele diz assim, ó, eu tenho uma tabela na página 20 e a primeira coluna que ele coloca é a função. Ali vocês vão escrever função semântica para vocês entenderem o sentido. Daí depois ele tem os exemplos das conjunções e depois ele diz ali quais são e depois ele tem orações com exemplos. Então, alguns exemplos que eu dei ali, né, eles ficam mais claros se vocês entenderem olhando aquela tabelinha, tá? Mas é de uma forma bem tranquila, porque primeiro eu tô trabalhando só as conjunções coordenativas, certo? Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar as conjunções subordinativas, tá? Bom, vocês conseguem ver uma diferença agora do ensino fundamental para o médio, porque lá no ensino fundamental, vocês aprenderam as conjunções isoladas, e lá no 9º ano vocês formaram as orações subordinadas e coordenadas e tinham que classificar aquelas orações, tá? Então agora no ensino médio a gente vai ver um pouquinho diferente. A gente vai ver ainda as conjunções pela sua classificação morfológica, 5 tipos, exemplos, depois da outra nós temos 9 tipos, certo? Só que a gente vai se focar no aspecto semântico, ou seja, qual é o sentido que aquela conjunção está dando no meu texto. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, porque ele é um conteúdo mais teórico, tá? De teoria mesmo, e para ele ser explicado é melhor eu exibir. Por isso que na nossa aula ao vivo, com certeza vocês vão ter uma explicação mais clara. E por essa razão eu reforço que vocês continuem participando das aulas ao vivo, que vocês vão conseguir entender melhor. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, tudo de bom. Tchau, tchau e até a próxima!